Então, eu vou chamar aqui o diretor de formação do IFL, Danilo Pacheco. Boa tarde. Nos últimos anos de governo do PT, o Brasil enfrentou uma grave crise econômica e política. Os protestos e passeatas de 2015 e 2016, além do Fora Dilma, trouxeram novas palavras de ordem. Privatização deixou de ser um palavrão. Menos Marx, mais Mises passou a ser uma bandeira. Os escândalos de corrupção escancararam as vísceras de um sistema que não funciona. Ficaram às claras os bastidores das empresas estatais. Talvez por isso, os movimentos em prol da liberdade tenham se multiplicado tanto. Diversos políticos recalibraram suas posições ideológicas, tentando surfar a onda liberal. Responsabilidade fiscal, máquina pública enxuta e eficiente estão aos poucos se tornando pré-requisitos para que um candidato seja eleitoralmente viável. Mas qual deve ser o papel do Estado na era da disrupção? Em um mundo cada vez mais veloz, em que o futuro parece se desdobrar à nossa frente. Historicamente falando, a ciência política demonstra que o Estado surge da violência, da guerra, da conquista. Bandos armados, minorias organizadas que tomam poder, dominando maiorias desorganizadas. É um sistema centralizado, top-down, baseado na coerção. No mundo atual, a gente vê criptomoedas, Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, drones, impressão 3D, carros autônomos. A cada dia surge uma nova tecnologia com potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas, facilitar o acesso à informação, reduzir o custo de produtos e serviços, aumentar a expectativa de vida. Esse é um mundo construído pela somatória de ações individuais. Um novo mundo cada vez mais voluntário, colaborativo, espontâneo, pacífico e descentralizado. Todos esses conceitos impossíveis na ausência de liberdade. Um mundo ao qual nenhum planejamento central seria capaz de chegar. O inimigo do Brasil não é mais o PT. Os inimigos agora são outros. Intervencionismo, estatismo, autorizações, licenças, alvarás, agências reguladoras, taxas, impostos. O Estado brasileiro cresceu como um enorme sanguessuga, parasitando a vida de quem produz, trabalha, empreende e inova. Na era da disrupção, não precisamos mais do Estado extraindo petróleo, administrando estádios, autódromos, parques de exposições, financiando carnaval. Na era da disrupção, a gestão pública que precisamos é aquela que cumpre a função essencial do Estado, zelar pela liberdade do indivíduo. Pela coragem em propor o maior programa de privatizações da história de São Paulo, o Instituto de Formação de Líderes chama ao palco para receber o primeiro prêmio Gestão Pública o prefeito João Dória. Bem, vou ver aqui um pouquinho. Ops. Vou usar aqui, depois eu recupero o outro. Danilo, super obrigado pelo prêmio. Muito honrado, realmente, em receber esse prêmio, mas muito honrado pela introdução que você fez a esse prêmio. É isso que me dignifica e que valoriza a premiação e o fato de eu poder estar aqui com vocês. Eu vou deixar de lado as saudações, que isso é uma coisa muito típica da política, né? Saúdo fulano, beltrano, ciclano. Então, todos aqui sintam-se saudados e homenageados desde já. E colocar alguns pontos importantes que justificam exatamente o prêmio que vocês me oferecem. Eu assumi a Prefeitura de São Paulo depois de uma campanha muito dura, muito difícil,
onde disputei, na verdade, duas campanhas, duas eleições. Primeiro, a do meu próprio partido, o PSDB, com as prévias que o PSDB realizou aqui em São Paulo. E as prévias não foram prévias fáceis, foi uma campanha difícil, dura, como deve ser, aliás, toda campanha. Política é assim, democracia é assim, é disputa e é no voto. Mas foi uma boa experiência já nas prévias que me preparou para a eleição, na sequência, no maior colégio eleitoral do país, que é a cidade de São Paulo. Aqui são 9 milhões de eleitores numa cidade de 12 milhões de habitantes. E me preparou por quê? Porque você apanha, você é desacreditado, você é desafiado, você tem um confronto diário, e isso ajuda você a se preparar melhor. É como um treinamento para uma competição esportiva, onde o seu próprio treinamento você foi submetido ao seu limite máximo de capacidade de resistência, de leniência e de colocar à prova toda a sua força, não apenas física e mental. E fui para o enfrentamento na eleição em São Paulo. Ainda que vitorioso nas prévias, poucas pessoas acreditavam que eu fosse capaz de ser competitivo, não de ganhar as eleições, de ser competitivo para um processo eleitoral, repito, no maior colégio do país e disputando, primeiro, com o próprio PT. Talvez o único ponto onde eu faço uma pequena continuidade à intervenção do Danilo seja em relação ao PT. O mal que o PT fez ao país ele foi tão grande que até hoje a gente paga um preço muito elevado por isso. Continua sendo um grande inimigo do Brasil, mas eu vou me referir a isso daqui a pouquinho. Aí, nesta campanha, nós tínhamos 45 dias apenas para chegar a uma posição, como diziam até os meus amigos, numa posição honrosa. Comecei com 2% na eleição, em 45 dias do pleito, ou seja, primeiro turno, 1º de outubro, 45 dias antes, começou a campanha no rádio e na televisão. E, de fato, a campanha começa quando começa o rádio e a televisão. Com 2%, versus o candidato que, naquele momento, liderava a pesquisa, Celso Russomano, o deputado federal mais votado do Brasil. 1,5 milhão de votos teve o Celso Russomano como deputado federal. Além disto, na segunda colocação, com 24%, Marta Suplicy, senadora da República, ex-prefeita da cidade de São Paulo, ex-PT. Em terceiro lugar, Fernando Haddad, então prefeito da cidade de São Paulo, pelo PT, e que teve aqui na campanha a participação direta de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, e que, naquele momento, tinha 15% das intenções de voto. Depois, mais abaixo, com 7%, Luiza Erundina, do PSOL, ex-PT, deputada federal, com este percentual de 7%. E lá embaixo, com 2%, estava eu, pelo PSDB, com pouca confiança, pouca credibilidade perante formadores de opinião dos jornais, e que diziam, olha, se o João chegar em 4º lugar, está para lá de bom. Muito bem. Fiz aquilo que todo atleta faria, Vinícius. Me preparei para disputar a eleição. Arregacei as mangas, calcei meu par de jeans, calcei os meus tênis e fui à luta. Fiz 283 visitas à periferia de São Paulo. Falei a verdade, construí um discurso verdadeiro, o mesmo discurso, aliás, que eu tinha usado nas prévias do PSDB. E falei isso no rádio e na televisão. E o principal discurso que eu coloquei foi: eu defendo um Estado menor, eu defendo privatizações, eu defendo que o Estado deve estar presente apenas onde ele é essencial, não aonde ele é conveniente. E esse discurso... Obrigado. E foi com esse discurso que eu fui à televisão, que fui ao rádio, falando de propostas inovadoras para a saúde, para a educação, para a habitação popular, para a segurança pública, para a assistência social, sobretudo as pessoas em situação de rua, as pessoas que são, lamentavelmente, dependentes químicos, e uma proposta inovadora
na gestão pública da cidade de São Paulo. Saímos de 2 para 5, para 7, para 9, para 12, 17, 19, 22, 34, 38, 39, 42. Comecei a assustar a turma que achava que o Coxinha, o Empadinha, o Riquinho não ia para lugar nenhum. E esse susto foi crescendo até que, no dia 1º de outubro, quando da apuração, nós fechamos a apuração com 53% dos votos. Pela primeira vez, um candidato ganha a eleição em primeiro turno em São Paulo, desde que, 28 anos atrás, as eleições passaram a ser em 2 turnos na capital de São Paulo. Fizemos uma trajetória fulminante, fundamentado num discurso correto, falando a verdade, praticando a verdade, sem destruir ninguém. Não falei mal de ninguém, não tinha lado B na campanha para destruir pelas redes sociais o discurso e a trajetória de outros candidatos. Quem assistiu os debates aqui em São Paulo, os que são de São Paulo viram, tratei de forma cuidadosa, de forma respeitosa a Marta Suplicy, a Luísa Erundina, o próprio Fernando Haddad. Não fiz nenhum répito, nenhum xingamento, não utilizei de nenhuma outra circunstância que não ser educado e disputar com propostas. E essas propostas é o que nós estamos executando agora, e com a ajuda de um bom time. Aliás, a primeira regra na gestão pública para fazer essa disruptura é ter um bom time, que é o princípio básico do setor privado. Você não consegue ser alguém vitorioso solitariamente. Não existe trabalho solitário e um trabalho vencedor solitário, Paulo Matias. Ou você tem time e equipe e é um bom líder, ou você, mesmo sendo um bom líder, sem um bom time, Paulo Ebel, você não será vencedor, porque alguém terá montado um time, e um time tem mais capacidade, mais inteligência, mais mãos e um esforço coletivo para vencer um líder isolado, sem time. Formamos um bom time. Aliás, com muito orgulho, 3 destes que atuam comigo estão aqui. Primeiro, o Wilson Poit, nosso secretário de desestatização, que está aqui. Levanta, pessoal, para poder te ver. É um craque. Aliás, está ao lado do Vinícius, que eu respeito muito, que é o filho dele, que é outro craque. Eu não perguntei para o Poit qual era o partido, qual era a simpatia dele, política, se gostava de mim ou se tinha votado em mim. Eu analisei o Poit por aquilo que ele fez ao longo da vida privada dele e pela opção que ele fez de estar na política. Mas a vida inteira que ele construiu com sucesso, construiu na vida privada, fazendo as coisas sérias, com competência e com honestidade. E criei uma secretaria pequena, enxuta, exclusivamente, Danilo, para cuidar de desestatização na cidade de São Paulo, e eu vou me referir logo na sequência. Convidei também o Paulo Ebel, que está aqui, gauchão, parte de vocês. O Paulo construiu a sua vida... Construiu a vida dele toda no setor privado, defendendo os mesmos princípios que vocês defendem. Paulo estava lá em Nova York, numa boa, eu reconheço, em Colômbia, mas fiz o convite, ele aceitou, porque ele é brasileiro, antes de tudo, saiu da sua área de conforto, viveu em Nova York com uma bolsa de estudos para estudar numa grande universidade americana e aceitou dirigir uma secretaria de gestão, que também não existia, era secretaria de planejamento, ela foi transformada numa secretaria de gestão, eficiente, enxuta e absolutamente focada naquilo que realiza. Trouxe o Juan Queiroz, que foi o fundador da Apex, que está aqui também, a agência, ele é do setor privado. Levanta direito, está com vergonha, só porque é corintiano? Você vai ser campeão. E cuida hoje da São Paulo Negócios, e com um trabalho excepcional. E totalmente focado para apoiar o setor privado e a atração de investimentos, sobretudo os investimentos internacionais. Trouxe a Juliana, que está aqui, que vocês conhecem bem. Levanta, Juliana. Esse talento que vocês conhecem tão bem, esteve com vocês aqui todo esse tempo, para nos ajudar, e tem ajudando muito, muito, nessas propostas de transformação e de mudanças na Prefeitura de São Paulo. O Paulo Matias, 26 anos, o nosso prefeitão regional de Pinheiros.
um craque, como ele gosta de ser chamado, né? Sempre um craque, fazendo disruptura todo dia à frente de uma das mais importantes prefeituras regionais da nossa cidade. São Paulo tem 32 prefeituras regionais, uma delas é a Prefeitura de Pinheiros, aliás, responsável por essa área aqui, onde nós estamos, onde está o Hotel Unique. E aí o que nós fizemos como proposta? Primeiro, inovação tecnológica. Não pôde estar aqui o Daniel Annemberg, mas é um craque também. O Daniel foi um dos criadores do Poupa Tempo, o mais vitorioso programa de serviços públicos do país. Vocês todos aqui, dá para a gente acender um pouquinho a luz, ou colocar um pouquinho de luz, se não atrapalhar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já usou o Poupa Tempo aqui? Levanta o braço, por favor. Quem foi mal atendido pelo Poupa Tempo? Deixa o seu braço levantado. Não tem. É impressionante. O que é uma demonstração clara de que é possível ter serviço público de qualidade, eficiente, pontual, em ambientes corretos, bem iluminados, limpos, atendimento gentil, as pessoas são atenciosas, você marca o horário é cumprido, o seu documento sai como você tinha a expectativa. O Daniel Annemberg foi um dos criadores disso. Lá no tempo, ele esteve aqui, né? Ah, vai vir? Ah, que bom. Então, vocês vão falar diretamente com o Daniel Annemberg. Eu não sabia que ele estava programado para vir aqui. É um craque, gente competente, bom time. E o Daniel Annemberg está fazendo um esforço muito bem-sucedido de ruptura com a burocracia. Mencionado pelo Danilo, a burocracia é um horror, e nisso você tem absoluta razão, destrói um país. Aliás, me perguntaram na semana passada, não foi a primeira vez, se eu tive alguma frustração ao vir para a área pública, depois de 45 anos do setor privado. Tive, sim, o excesso de burocracia. É demais, é um excesso, porque se desconfia de tudo e não se gerencia nada. Ou seja, há órgãos para fiscalizar, para acompanhar. E, olha, meus amigos, se você quiser fazer falcatruas, é só olhar aí o Lava Jato, você vai ver que todos esses mecanismos de controle já existiam. E só da Petrobras roubaram 151 bilhões de reais. Então, menos burocracia, vamos tratar de usar tecnologia e mais eficiência e parar com essa coisa de órgãos, se sobrepondo, um gasto de dinheiro gigantesco, desnecessariamente, para fiscalizar aquilo que era mais fácil deixar a própria população e estruturas menores para fiscalizarem. Mas o Daniel Annemberg está conseguindo fazer um esforço muito bem-sucedido. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos 10 meses à frente da gestão de São Paulo, o Daniel já conseguiu que, hoje, 61% de todos os movimentos aprovatórios, ou seja, solicitações que você faz para a prefeitura, para aprovação de obras, reformas, que é um volume muito grande, hoje, 61% disso já é feito através de via eletrônica. Você não precisa mais papel, carimbo, não existe mais. Isso é feito eletronicamente, você controla do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Tem ainda uma etapa a ser complementada disso. Mas, e a etapa talvez mais difícil, a nossa meta é até junho do ano que vem, junho de 2018, 100% de todos os processos digitais. Para vocês terem uma ideia, na Secretaria do Verde, que é a Secretaria do Meio Ambiente, aqui de São Paulo, os processos andam de carrinho. Dá para acreditar? Nós estamos no século XXI, andam de carrinho, pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de pastas, com elástico, com barbante, caminhando para lá e para cá, para ter carimbo, para ter revisão, supervisão. Isso é um absurdo. Não existe uma coisa dessa. Por isso é que o processo é lento, e onde você põe lentidão e burocracia, põe o quê? Corrupção. Porque basta você criar dificuldade, sempre vai ter alguém para oferecer facilidade. Aqui em São Paulo, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Essa é uma norma, é uma regra. Coloque dificuldade, sempre vai aparecer alguém para lhe vender facilidade. E é contra isso que nós estamos agindo, e esta é uma parte do bom trabalho que o Daniel Annemberg está realizando, entre outras. Como ele vai vir aqui, eu vou deixar até que ele mesmo possa expor isso a vocês. Vou dar um outro exemplo de desburocratização e eficiência na valorização do empreendedorismo. Eu construí a minha vida trabalhando. Vocês conhecem, ou pelo menos parte de vocês conhecem a minha história. Comecei aos 13 anos de idade como estagiário e ganhei meu primeiro emprego com salário mínimo numa agência de publicidade aqui em São Paulo. Então, eu sei o que é a importância do empreendedor, de valorizar a atividade empreendedora. Até 31 de maio, aqui em São Paulo, para você abrir uma empresa, sabe quantos dias eram necessários? Aqui,
126 dias para você abrir uma empresa, ou seja, você gastava 4 meses, praticamente, para fazer a abertura de uma empresa. Ou seja, 1/3 do ano jogado no lixo só para você montar fisicamente o direito da existência da sua empresa. Nós montamos uma estrutura enxuta, operacional, o Wilson Poit fez parte desse grupo de trabalho, Paulo Ebel também, sob a liderança do Daniel Arenberg. A partir de 1º de junho, em 3 meses e meio de reunião, não foi preciso mais do que isso, e a integração do governo federal e do governo estadual. Por quê? Obviamente, você precisa da Receita Federal, o Serviço de Processamento de Dados, o SERPRO, e mais o SEBRAE. E, no âmbito do Estado, a Junta Comercial. Sem eles, você não viabilizaria nem sequer um passo adiante nesse projeto. E a estrutura da Prefeitura de São Paulo. Eduardo, depois de 3 meses e meio, no dia 1º de junho, nós já passamos a ter a abertura de empresas em São Paulo, sabe em quanto tempo? 5 dias. Nós saímos de 126 dias para 5 dias. 5 dias. Começamos com 7, de 7 para 6, 6 para 5, e o Daniel, achando que já estava, poxa, está fazendo um grande esforço, eu lancei o desafio de 2 dias. E ele agora está trabalhando para nós avançarmos para 2 dias em julho do ano que vem, que é um esforço grande, mas ele vai conseguir. E depois da nossa viagem à China, eu descobri que na China abre-se uma empresa em 1 dia, em 24 horas. Eu falei, Daniel... A reunião de secretariado. A gente faz reunião de secretariado aos sábados de manhã, para não interromper os dias normais de trabalho. Falei, eu tenho uma notícia para você. Ele falou, o quê? Falei, não serão mais 2 dias. Ah, bom, então você vai para 3 dias. Falei, não, vai para 1 dia. A sua meta agora é 1 dia, a partir de janeiro de 2019. Eu acho que a gente pode chegar na meta. E se os chineses conseguiram, nós vamos conseguir também. Mas percebem, de 126 para 5 dias. O nosso índice do Doing Business, que é o Banco Mundial que faz essa avaliação, do Brasil como um todo, toma como base São Paulo. Nós estávamos em 155º lugar. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Lá na rabeira do mundo, como na avaliação do Banco Mundial, entre os melhores e os piores países para se fazer negócios, com base em São Paulo. Por que São Paulo? É o maior centro econômico do país. Toda razão. Eles não foram pegar o índice de uma outra cidade, pegaram o índice de São Paulo. Não saiu o novo índice ainda. Eles vão esperar terminar o ano e vão apresentar um novo índice. Nós estamos seguros que vamos entrar ali na faixa dos 40 países, estaremos nos top 40, o que não é suficiente ainda para nós. Nós queremos estar ali nos top 10, quando chegarmos a 2 dias, e vamos estar nos top 5 com 1 dia. E o que nós fizemos? Gastamos mais dinheiro para fazer isso? Não. Gastamos gestão, eficiência de gestão, Ricardo. Esta mobilização e capacidade de gestão. O mesmo que nós fizemos na área da saúde. Vamos para o plano social, para também não ficar só na área econômica e numa esfera onde você não fala com o povo pobre, humilde e mais desfavorecido e que precisa realmente de uma atenção maior do Estado. A área da saúde. Quando nós assumimos, eu já tinha dito isso durante a campanha, que nós tínhamos quase 500 mil de pessoas esperando para fazer exames de imagem. Nenhum médico hoje, médico ou médica, faz uma prescrição sem exames. É só vocês lembrarem, a última vez que vocês tiveram necessidade, o médico foi lá, examinou você e mandou você fazer algum tipo de exame. Tenho certeza quase que absoluta que 80%, se não 90%, receberam essa recomendação. Vai fazer uma tomografia, vai fazer uma radiografia, vai fazer uma ressonância magnética. Melhora o diagnóstico, facilita a vida dos médicos, tem mais chance de acertar e do que errar. Óbvio, a tecnologia está aí para isso, para ser usada. 500 mil de pessoas em São Paulo esperavam para fazer exames. 2 anos de espera. Fazer um exame de 15 minutos. 2 anos, 476 mil pessoas. Aí nós criamos um grupo de trabalho com gente eficiente, pessoal do setor privado, Paulo Matias, você acompanhou isso durante a campanha, e criamos o Corujão da Saúde. Quando nós assumimos a prefeitura, no dia 1º de janeiro, em menos de 20 dias, conseguimos conveniar 44 hospitais privados. Porque a nossa proposta era a utilização de hospitais privados para que pudessem realizar os exames de imagem com seus horários de não
utilização, ou seja, os horários de baixa utilização, depois das 18 horas. A maioria dos hospitais opera muito de manhã, um pouco na hora do almoço, um pouco à tarde, depois cai muito a demanda de serviços nos hospitais privados. Eu já sabia disso, contactei pessoalmente uma boa parte dos líderes desses hospitais, o secretário Wilson Polara, que é o secretário da Saúde, os demais, e no dia 20 de janeiro anunciamos o Corujão da Saúde com 44 hospitais privados. E anunciamos também que em 90 dias nós íamos zerar um déficit de quase 500 mil de exames. Tomei um editorial de um jornal aqui de São Paulo, um bom jornal, eu respeito todos eles, mas a Folha me deu um editorial daqueles lascados, né, de demagogia, proposta impossível. Imagina, em 90 dias vai conseguir derrubar algo que está aí há 2 anos, sendo que o antecessor do Wilson Polara era o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Demagogia, promessa que não vai ser cumprida, enfim, um editorial duríssimo em relação à nossa proposta do Corujão. Pois muito bem, com 83 dias, não em 90, 83 dias, sendo que, ao longo desses 83 dias, os hospitais que estavam conveniados foram checados por jornalistas de vários veículos de comunicação, emissoras de rádio, jornais, as revistas semanais importantes do país, emissoras de televisão, iam lá para checar, para ver se as pessoas estavam fazendo, de fato, os seus exames e se saíam com seus exames em mãos. Em 15 minutos, pessoas pobres e humildes saíam de hospitais como Albert Einstein, o Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, o INCOR, hospitais de rico, minha gente. Hospitais onde pessoas como vocês, que têm planos de saúde, têm a oportunidade de frequentar para fazer exames ou outras recomendações médicas. O pobre não, o pobre desempregado não tem plano de saúde. Pois muito bem, ao longo desses 83 dias, pessoas pobres e humildes saíam de hospitais de ricos com seus exames na mão, sorrindo e chorando. E essas pessoas, obrigado, só entravam em hospitais de rico para fazer limpeza e para retirar o lixo. Agora entram para fazer exames com a mesma dignidade que uma pessoa tem um plano de saúde. E o que nós fizemos? Gestão, Danilo, eficiência de gestão, capacidade de identificação, hospitais com tempo disponível, e convencemos, não foi difícil, aliás, melhor ter tabela SUS e receber algum valor por múltiplos de 100 ou de 1.000, do que não receber nada, e seus equipamentos lá parados, seus técnicos lá lendo o celular, porque não tem cliente suficiente para atender nessas faixas horárias. Daí nasceu também o Corujão da cirurgia, daí nasceu também o Corujão para os exames mais complexos. Fruto desse trabalho, nasceu um programa preventivo de saúde que chama-se Doutor Saúde. Hoje são carretas na periferia da cidade de São Paulo, são 13, serão 15 até o final desse ano, todas doadas pelo setor privado, iniciativa privada, laboratórios, empresas de tecnologia, Confederação Nacional da Indústria, empresas que foram contratadas e aceitaram fazer a doação. A saúde, hoje, atua preventivamente na periferia de São Paulo, de segunda a sábado, 12 horas por dia. Por quê? Porque custa 5 vezes menos prevenir do que curar. É gestão. Gastando 5 vezes menos, nós podemos potencializar 5 vezes mais. As pessoas não vão para o pronto-socorro para curar, vão antes, na oportunidade de exames gratuitos, logicamente, e com isso conseguem ter uma ação preventiva da saúde. Resolvemos o problema de medicamentos também. Quando chegamos em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, apenas 15% da população tinha acesso a medicamentos nas farmácias das UBSs e também dos pronto-socorros municipais. Por quê? A gestão que me antecedeu não fez o que deveria ter feito, e a licitação pública para os medicamentos. Orçamento baixo, achou melhor empurrar o problema para a nossa gestão. Podia ter feito isso em outubro, deixou de fazer. Nós, em tempo recorde, tivemos que tomar 2 medidas. Uma, pedir, e eu mesmo conduzi esse processo para pedir medicamentos para os laboratórios brasileiros, franceses, japoneses, suíços, americanos e alemães, para doarem medicamentos para as unidades básicas de saúde
da Prefeitura de São Paulo. Consegui, com o apoio do governador Alckmin e também do CONFAS, o Conselho Fazendário, a liberação do imposto, que é altíssimo para medicamentos, e, a partir daí, conseguimos fazer processos licitatórios, uma economia substancial de recursos e uma economia também na logística. Hoje, o nosso índice diário varia de 94% a 96% da presença de medicamento nessas unidades básicas de saúde. Por que eu falei a vocês aqui sobre saúde? Podia falar também sobre educação, assistência social, os programas na Cracolândia e outros, mas não quero cansar vocês. Mas falei também dos programas sociais por uma razão. Se nós não tivermos a capacidade de compreender que a mensagem que nós devemos dar à população brasileira deve priorizar os mais pobres e os mais humildes, o Lula ou outras pessoas com discurso populista vão voltar e vão dizer exatamente aquilo que tem dito, sobretudo o Lula. Abandonaram os mais pobres, abandonaram os desempregados, abandonaram aqueles que mais precisam de ajuda. Os ricos não querem os pobres. Contra esse discurso, melhor do que fazer mais discurso é colocar em prática políticas públicas voltadas para os mais pobres e os mais humildes. É assim, desta forma, com exemplos práticos, que nós podemos combater as inverdades e o populismo e os riscos que nós temos pela frente, Danilo. É assim, com ações na saúde, na educação, na habitação popular. O déficit de habitação popular no país inteiro é altíssimo, e sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Programas de segurança pública também exigem investimentos, logística, equipamentos, treinamento e inteligência. E, ao lado disso, privatizar. Privatizar, não ter medo, não ter receio de falar e fazer o que é necessário. Não é preciso ter medo, falar a verdade. E isso nós temos feito. Não é fácil convencer a Câmara Municipal de São Paulo, colocar em votação e aprovar um programa que vai vender o AMB, o Palácio das Convenções, o Centro de Exposições do AMB, o Sambódromo. E escutem e registrem, nós vamos vender. Nós não vamos fazer concessão, vamos vender. Não tem necessidade de Estado administrar centro de convenções, centro de exposições, sambódromo. Isso é responsabilidade que o setor privado pode e fará melhor do que o Estado. E pode representar bilhões no ingresso de recursos para destinar às áreas sociais e uma economia substancial de recursos que não vão financiar áreas que apresentam déficit ou rentabilidade mínima. O mesmo em relação ao Autódromo de Interlagos. E ao enfrentamento diário, enfrentamento na Câmara, enfrentamento de promotoria, Tribunal de Justiça. Vocês estão vendo o que é. Mas se alguém pensa que eu desisto diante de alguma dificuldade, está enganado. Como se enganaram aqueles que acreditaram que eu não seria capaz de ganhar as eleições aqui. Me coloque mais dificuldade, que aumenta a minha vontade, aumenta a minha determinação para brigar por aquilo que é bom para o Brasil e para os brasileiros. Eu não me intimido diante da dificuldade, eu não desisto diante das barreiras, ao contrário, vou atrás. E podem estar certos, até o final deste ano, nós teremos aprovado 100% a privatização do AMB, a privatização do Autódromo de Interlagos e os outros programas conduzidos pelo POIT. São Paulo tem 107 parques públicos, vai chegar a 110. Custam para nós mais de 160 milhões por ano para administrar parque público. E a Prefeitura não consegue fazer isso de forma adequada. Só o Parque do Ibirapuera custa 22 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo. É o mais bonito, é o mais charmoso, o mais querido parque, talvez do Brasil, de São Paulo com certeza, mas custa 22 milhões de reais. Ora, se nós podemos seguir o modelo americano, o modelo canadense,
e ter parques concessionados, aí não é venda, mas é concessão, administrados pelo setor privado ou por entidades, instituições que saberão fazer o uso adequado da sua capacidade, da sua agilidade, para reduzir custos e administrar melhor, sem cobrar nenhum ingresso, por óbvio, ninguém vai cobrar ingresso para entrar nos parques públicos da cidade, nós vamos economizar 160 milhões de reais por ano. E com mais de 500 milhões em 4 anos, que é o período de uma gestão, nós conseguimos fazer um hospital, Lilian, de alta complexidade, com mais de 250 leitos, com toda a tecnologia. E os parques serão melhor administrados, mais seguros, mais limpos, mais bem organizados, com maior oferta de lazer, de esporte e de outras atividades. Custo zero para a população. Mercadões. Nós temos 23 mercados. Desde quando o setor público precisa administrar mercadão? Isso é retail, setor privado é que tem que administrar. Não tenho nada contra os mercadões, ao contrário. Gosto, inclusive, do Mercadão Central, é sempre a minha primeira dica para quem vem a São Paulo. Vá visitar, é ótimo, é bárbaro. Mas não com dinheiro público, não precisa. O setor privado fará isso, inclusive com maior benefício para os permissionários, aqueles que estão lá e que fazem uso dos espaços para vender verduras, frutas e proteína animal. Sacolões, o que a Prefeitura de São Paulo tem que administrar sacolão? Não existe. Terminais de ônibus, sistema de bilhetagem. A Prefeitura perde 150 milhões de reais em fraudes e roubos com bilhete único. É fraude todo dia, mesmo com polícia, com inteligência, fraudam todos os dias. Nós vamos economizar 150 milhões, e eu não quero falar a cifra, mas vamos a muitos milhões por empresas interessadas, e já são várias que apresentaram as suas manifestações prévias de interesse, na exploração desse serviço. Os terminais de ônibus, nós vamos colocar todos em mãos do setor privado. Ninguém vai pagar um centavo no terminal. Só que cada terminal terá um shopping center, com serviços, com ar-condicionado, com qualidade, com segurança, com câmeras, com iluminação, com creche, a obrigação, inclusive, daquele que vier a ser o concessionário, vai ter que montar ali uma creche, pelo menos para 200 crianças, porque mães terão a oportunidade de, ao deixarem os seus filhos no terminal, voltarem, através do mesmo terminal, pegarem os seus filhos alimentados e tratados e voltarem para suas casas com tranquilidade. Gestão, é isso que faz a diferença. E não vamos ter que gastar mais dinheiro para isso. Ao contrário, vamos gastar muito menos e ter uma enorme vantagem de um programa amplo de desestatização. E quero também dizer a vocês que formamos um fundo, o Fundo Municipal de Desestatização, porque nenhum centavo, Danilo, nem um centavo, quero deixar claro para vocês, vai para custeio, zero. Esse dinheiro vai para investimento público, investimento social, em saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, transporte, segurança pública, assistência social aos mais pobres que vivem nas ruas da nossa cidade e aos dependentes químicos e a obras e serviços na cidade. Zero para financiar a máquina pública. Zero. Ao contrário, queremos uma máquina pública menor e mais eficiente e comprometida com resultados e serviços à população. Foi esse o meu compromisso. Pessoal, eu saí do setor privado. 45 anos trabalhando no setor privado. Lá de baixo, pequenininho. Fiz a minha vida trabalhando e duramente. Aliás, mostrei para o Lula, quando ele disse que nunca tinha... Pensou que eu não tivesse nem carteira de trabalho. Mostrei para o sem vergonha do Lula a minha carteira de trabalho e disse, olha, eu trabalho desde os 13 anos, Lula. Eu faço o que você não fez, porque trabalhou 8 anos só da vida e o resto viveu de favor, de sindicato, de partido político, de advogado, de empreiteira, né, da turma que gosta de pagar um dinheirinho. Ao contrário, eu construí a minha vida com trabalho, mas saí da minha zona de conforto. Para mim era muito fácil continuar onde eu estava. Tenho uma boa família, tenho uma boa esposa, uma vida estável, tenho propriedades, tenho patrimônio, tenho tudo. Ficasse onde eu estava bem. E o que motivou a minha vida para a área pública? Disputar e fazer enfrentamentos diários. Na campanha e agora, não é diferente. 24 horas de enfrentamento, ou quase. Eu trabalho 16, 17 horas por dia. Alguns amigos que estão aqui, que eu visualizo, sabem disso. Já trabalhava,
não comecei agora. A diferença é que agora eu incluo sábados, domingos e feriados, não tem mais isso. Acabou. E nem salário também, porque todos os salários que eu recebo no dia 30, no dia seguinte eu dou 100% para uma instituição do terceiro setor, escolhida pela nossa secretária de Direitos Humanos e Cidadania. Eu posso abrir mão do meu salário, eu nem peço que os secretários façam isso, mas eu posso e dou. Não uso carro, não tenho carro oficial, não tenho cartão corporativo de governo, as minhas viagens pago eu, não é ninguém que paga, e muito menos a Prefeitura de São Paulo, e faço isso porque eu decidi ser um servidor. E eu quero ajudar o meu país. E quero ter certeza... Obrigado. E quero ter certeza, Danilo, que mesmo... Eu quero também fazer essa pequena observação antes de prosseguir já nessa etapa final aqui da minha participação. Eu não preciso me apresentar como candidato à presidência da República. Não preciso. E nem estou aqui nessa condição. Obrigado. Mas eu não estou... Eu não estou aqui nessa condição. Eu estou aqui na condição de prefeito da cidade de São Paulo. Mas eu quero dizer também claramente, eu estou aqui como brasileiro. E como brasileiro, a minha voz será ouvida. E especialmente por aqueles que não querem bem ao Brasil. Chega de populismo. O populismo, durante 13 anos do PT, quase destruiu o Brasil. Quase. Foi por pouco. Se prosseguisse mais alguns anos... nós estaríamos vivendo hoje aqui numa nova Venezuela no Brasil. Essa é a realidade. E estejam atentos. Cada brasileiro de São Paulo ou de qualquer parte do Brasil, que se esse risco se materializar, pela esquerda ou pela direita, no populismo, o risco deste país que nós amamos e gostamos, de se tornar uma nova Venezuela, é muito grande. E eu não quero que os meus filhos, como tenho certeza que vocês também não querem que os seus filhos ou os seus netos desistam do Brasil, ou que vocês desistam do Brasil e pensem em não viver mais aqui. Mas, para isso, nós temos que praticar democracia. Para isso, nós temos que fazer valer as nossas posições, as nossas opiniões, a nossa voz. E não permitam que poucos que gritam, que querem emparedar aqueles que falam a verdade sobre o Brasil, que querem intimidar opiniões mais liberais, opiniões que podem ajudar o Brasil a seguir uma trilha num eixo central de liberalismo, não permitam que estas vozes, esses gritos, intimidem as suas opiniões e as suas posições. Estejam juntos e reunidos, porque a força da voz de vocês, da palavra de quem acredita no esforço liberal para transformar o Brasil, acreditando no mercado, valorizando o emprego, valorizando a renda, valorizando os mais pobres e mais humildes, nos direitos que essas pessoas têm e devem ter preservados. Se nós não fizermos isso, o risco será grande. E aí, todo o esforço que se fez pelas ruas, pelo verde e amarelo, pelo impeachment legal e constitucional de Dilma Rousseff, pelo esforço do Lava Jato, de promotores públicos e deste juiz que, a meu ver, a meu juízo, essa é minha opinião, é um herói nacional. Sérgio Moro é um herói nacional. O esforço desta gente e de outros briosos e valorosos podem ser, todos esses esforços podem ser colocados a perder. Sejam brasileiros, minhas amigas e meus amigos. Não tenham medo do enfrentamento. Não respondam na mesma moeda. Nada de violência, nada de xingamentos, mas tudo pela energia brasileira, tudo pela força daquilo que são os valores que vocês acreditam, que provavelmente seus pais ensinaram a vocês, que a vida ensinou a vocês, que o compartilhamento de ideias ajudou a consolidar em vocês, mas façam essa defesa. E tenho absoluta convicção de que este é um caminho correto, de um debate produtivo, saudável, liberal,
que protege os direitos, que protege a liberdade. Este é o caminho, e o único caminho que este país pode trilhar para ser salvo e continuar crescendo, com uma atmosfera verde e amarela. Não há espaço aqui no Brasil para nenhuma bandeira vermelha. Só há uma bandeira neste país. É aquela que vocês defendem e aprenderam a honrar. É a bandeira brasileira. Tenho orgulho dela, tenho orgulho do Brasil. Viva São Paulo, viva aqueles que são liberais e viva o Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Prefeito. Prefeito, eu queria agradecer muito sua fala. O prefeito vai ficar com a gente mais uns minutinhos aqui para responder algumas perguntas. E para mediar o Q&A com ele, vou pedir para se sentar, por favor. Chamar aqui o presidente do Instituto Mises Brasil e ultraliberal, Hélio Beltrão. Boa tarde, pessoal. Danilo, muito obrigado, e obrigado por usar essa alcunha de ultraliberal, que eu tenho muito orgulho em ser ultraliberal. Acho que uma diminuição drástica do tamanho do Estado na sociedade, nos mercados, é o que vai fazer a gente alcançar a prosperidade que a gente tanto quer. E acho que o Dória está no caminho certo, está nessa direção aí, ultraliberal, hein, prefeito? Eu acho que, olha aqui, trouxe até aqui um livro para ajudar nisso, Liberalismo do Mises. E falando sério, parabéns, prefeito, por uma gestão diferenciada, em especial pelo foco na desburocratização, pelo foco na privatização. E te pergunto se não dá para dar um jeitinho de privatizar a Fiesp também. Mas, aliás, pessoal, sobre livro, tem uma promoção, quem usar o código promocional ganha 10% de desconto, o código promocional é Imposto é Roubo, é só falar na mesinha da LVM. Cuidado para não falar ISS, que sai mais caro, hein? Mas vamos lá, prefeito, temos aqui algumas perguntas. O senhor afirmou uma vez que o Estado deve focar em mais do que apenas justiça e segurança, em mais do que só o Estado mínimo, bastando que seja eficiente. Em sua opinião, com a experiência agora já de quase um ano de governo, quais devem ser as funções da administração pública? O fornecimento de saúde e educação deve ser universal? Gostaria que o senhor comparasse os sistemas de ajuda direta apenas aos que não possuem condições financeiras com um sistema alternativo de gestão pública dos hospitais e das escolas. Qual é o melhor sistema e por quê? O melhor sistema é você, primeiro, dar prioridade aos mais pobres e aos mais humildes. Eu quero fazer muita ênfase a isso. Não há nenhuma demagogia, isso é uma visão prática. Primeiro, uma visão justa, mais do que tudo. Se você não tiver esse olhar e não priorizar aqueles que mais precisam, está errado. Você pode ser o maior liberal do mundo, pode ter lido vários livros, pode ter discursos maravilhosos, mas se você não priorizou quem mais precisa, você errou. E, ao errar nesta conduta e nessa prioridade, você vai ajudar exatamente aqueles que têm o discurso completamente oposto. O discurso estatizante, o discurso de que o Estado tem que ser grande para poder acolher e abraçar os mais pobres e os mais humildes. O Estado pode ser menor, o Estado pode ser mais eficiente e perfeitamente capaz de abraçar os mais pobres e os mais humildes. Até porque é nisso que eu acredito. É neste caminho que o Brasil poderá ser efetivamente grande e mais justo com essas pessoas que precisam de apoio. E saúde, educação e habitação, eu vejo sempre nos discursos um esquecimento do tema da habitação. É importante incluir isso
porque a habitação é a forma de dar dignidade às pessoas. Emprego e habitação é o que gera dignidade para aqueles que não têm essa oportunidade. Veja a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. Aqui em São Paulo, felizmente, mês a mês, temos conseguido reduzir, gerando oportunidade, primeiro de acolhimento e depois do emprego, sempre com apoio do setor privado. Agora, tudo que você puder fazer com mais eficiência nesta área, faça. Mas São Paulo, por exemplo. Nós defende que a gestão dos hospitais e das escolas seja pelo setor público, não pode só atender os mais desamparados. Você deve ser pelo setor público, mas você pode ter organizações sociais. Os melhores hospitais da Prefeitura de São Paulo são geridos por empresas privadas. Os melhores hospitais públicos de São Paulo são geridos pelo Albert Einstein, pelo Sírio-Libanês e pelo Santa Marcelina. E o nosso objetivo é ampliar, e agora a Beneficência Portuguesa também, o Hospital Oswaldo Cruz, é ampliar esses convênios para dar a quem conhece efetivamente gestão hospitalar uma capacidade gerencial melhor do que a Prefeitura terá. A Prefeitura, o governo estadual, o governo federal, as creches também, organizações sociais. Hoje já não se faz mais, nós não abrimos nenhuma creche com administração direta da Prefeitura, são creches com organizações sociais. O que você precisa ter é um mecanismo que possa vigiar, acompanhar e regular o funcionamento das organizações sociais, e mesmo dos hospitais privados, não por desconfiança, mas agências reguladoras pequenas e eficientes que garantam o interesse público preservado na ação destas instituições. E mesmo na área da educação, você pode avançar no plano da educação, no plano do esporte, no plano da cultura, quebrar paradigmas. Não é fácil. O dia que você falar que o Teatro Municipal de São Paulo, que representa para nós um investimento de mais de 120 milhões de reais por ano, puder ser administrado pelo setor privado, como eu acredito, sem perder a sua finalidade, sem perder o seu corpo de baile, a sua maravilhosa orquestra, o seu maravilhoso coral e as funções públicas que tem, esse será o melhor caminho. Agora é duro. Quebrar paradigmas nessa área é difícil. E é preciso cuidado também. Determinação, objetividade, mas cuidado também. Um pouco de cuidado ajuda você a não tensionar demasiadamente o processo e, com isso, ter rupturas que possam prejudicar aqueles que mais precisam. A interrupção de aulas nas escolas é algo que gera um prejuízo enorme para crianças, adolescentes e para os pais. E, para muitos pais, a escola é a única chance dos filhos se alimentarem. As escolas da Prefeitura e do Governo do Estado não representam apenas a oportunidade da educação, representam também a oportunidade da alimentação. Se você impede essa criança, por força de movimentos grevistas, de movimentos sindicais, que, por circunstâncias, tomem a decisão de interromper isso, ainda que por 2, 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias, durante esse período, muitas crianças e adolescentes não terão o que comer, porque os pais não terão dinheiro para pagar a alimentação deles. Então, é preciso ter cuidado nisso. Então, as posições liberais que eu defendo, elas tomam também como referência a realidade. E essa realidade você conhece quando você começa a administrar fisicamente a gestão, como no nosso caso, da maior prefeitura do país. Prefeito, tenho certeza que você vai conseguir alcançar essa direção de mais soluções privadas, em especial pela equipe que você montou, Paulo Ebel, que está aqui, Wilson Poit, Juliana, Wagner Lenhardt, que dividiu um livro... Aliás, esqueci, cadê o Wagner? Está aqui. Que escreveu um livro sobre a vida do Mises comigo, meu coautor nisso, e muitos outros liberais e pessoas competentes que você tem. Parabéns pela equipe. Wagner, pode levantar aí para dar um abraço no pessoal, está aqui, ó. Vale a pena aplaudi-lo também. Desculpa, Wagner, não ter feito a tua lembrança aqui na hora certa, perdão. Prefeito, ontem na convenção do PSDB, o governador Alckmin foi, segundo a mídia, aclamado como pré-candidato à presidência da República. Também, segundo a mídia, você é competitivo para o governo de São Paulo. Você quer prefeitar nos próximos 3 anos? Bom, eu fui eleito para isso. A minha responsabilidade é ser prefeito nesses 4 anos. Essa é a minha responsabilidade. Eu fui eleito para isso, é isso que eu tenho feito, prefeitar. E 100% daquilo que eu alcancei nesses 10 meses foi, como base, a Prefeitura de São Paulo. Eu não fui político, eu não fui deputado, eu não fui senador, não ocupei cargos públicos, funções públicas. A imagem que saiu, extrapolou os limites da cidade, os limites do Estado, e tomou conta do Brasil, sob certo aspecto, foi fruto da gestão aqui em São Paulo. Eu fico muito feliz, mas eu não me apresento, você não vai ver uma frase minha, uma movimentação minha explícita
de candidatura à presidência da República. Eu ontem fui à convenção do PSDB e ergui o braço do governador Geraldo Alckmin. É um homem sério, é um homem de bem, é um homem correto, e estou, aliás, trabalhando muito para pacificar o PSDB, porque se nós não tivermos capacidade de nos unirmos, como é que nós vamos solicitar, propor que outros partidos possam formar uma frente nacional, uma frente pelo Brasil, exatamente para evitar que dois polos, a extrema esquerda e a extrema direita, façam o segundo turno da eleição para a tristeza do Brasil. Nós temos que ter competência, discernimento, tolerância e desprendimento para estabelecer uma candidatura que seja única, que seja convergente e que ajude o Brasil a ter a esperança durante o processo eleitoral e, obviamente, vencer as eleições. Para isso, você precisa ter desprendimento, desapego e grandeza. E ontem eu dei mais um passo nesse sentido, participando de uma convenção onde não falei de mim, falei das outras pessoas, falei do PSDB e falei do Brasil. Muito bem. Obrigado. João, a liberdade é o direito fundamental de um indivíduo buscar sua felicidade, desde que não roube, não cometa fraude, não cometa violência contra terceiros. O senhor é contra ou a favor da descriminalização das drogas e do direito dos cidadãos de bem de portarem armas para sua defesa? Bom, são duas perguntas. Descriminalização, sou contra. Já dei minha posição várias vezes e deixei isso muito claro. Sempre faço uma ressalva, eu respeito muito o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do nosso partido e uma pessoa por quem eu tenho admiração. Mas temos posições diferentes. Vou ficar aqui porque o pessoal às vezes não me vê bem. Temos posições diferentes, o que, aliás, nada mais do que democracia. O presidente Fernando Henrique instituiu no Brasil a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Já disse isso durante a campanha e não serei candidato à reeleição em nenhuma hipótese. Zero. Nenhuma hipótese. Eu sou contra. A reeleição não é boa para o Brasil. O presidente é a favor e defende isso com a sua sabedoria de professor, de sociólogo, que é a descriminalização das drogas. Eu não defendo, eu não acho isso bom, eu não acho isso saudável. Acho isso um caminho não desejável para o Brasil. Em relação às armas, eu não tenho armas, não possuo armas, mas entendo que cada brasileiro, desde que faça o procedimento de legalização para ter armas, e se fizer isso dentro das leis, é um direito que esse cidadão pode ter de ter armas, desde que de forma regularizada. Simples. Quero deixar mais uma coisa clara para vocês. Eu sou tucano, mas não fico em cima do muro. Prefeito, quero agradecer muito a sua presença e a palestra. Muito obrigado por estar com a gente aqui no IFL. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado pelo prêmio. Pelo livro também.